No Brasil, 11% das crianças ainda nascem prematuras. Isso exige uma série de cuidados, tanto no diagnóstico como na assistência precoce a essas crianças. Esse é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o tema hoje do nosso encontro é prematuridade. Para isso nós convidamos a doutora Rita de Cássia dos Santos Silveira, que é chefe do Serviço de Neonatologia do Hospital de Clínicas, e o professor Renato Soibelman Procianoi, que é professor do Serviço de Neonatologia do Hospital de Clínicas e chefe do Centro de Pesquisa Clínica do hospital. Como é que se classifica? É um grupo heterogêneo, né? Como é que se classifica o prematuro? Bom dia, James, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão relevante para nós neonatologistas. A prematuridade é uma ampla gama de pacientes de recém-nascidos com diferentes pesos e diferentes idades gestacionais. É muito complicado para a população de forma em geral entender essa questão da idade gestacional e frequentemente se refere em meses. Eu ganhei de 7 meses, de 6 meses. Mas para nós, enquanto neonatologistas, é importante a questão do peso de nascimento e da idade gestacional. Então, abaixo de 37 semanas é um bebê que nasce antes do tempo, é um bebê que nasce prematuro, antes de completar os 9 meses habituais de gestação. Mas dentro dessa gama de abaixo de 37 semanas, nós temos o que a gente chama de prematuro tardio, que é entre 34 semanas e alguns dias até as 37 semanas, e os prematuros menores, que são de 34 semanas abaixo, e ainda tem os extremos prematuros, que são aqueles abaixo de 28 semanas de gestação, o que equivale a dizer uma gestação de 5 meses, quando seria de 9 meses, praticamente a metade do período. Dentro desse contexto, existe também a questão do peso de nascimento. Existe um ponto de corte de peso de nascimento que é considerado baixo peso, abaixo de 2,5 kg de peso de nascimento. E existe o muito baixo peso, que é aquele que nasce com menos que 1,5 kg. Então vejam quão pequenos pode nascer um bebê. Nós temos pacientes recém-nascidos que nascem com meio quilo. Esse prematuro de extremo baixo peso, ele requer cuidados muito especiais. Renato, que cuidados são esses para uma criança em intensivismo com essa condição de extremo baixo peso? Bom, os prematuros, eles nascem, como a doutora Rita falou, antes do tempo. E, obviamente, os seus órgãos não estão suficientemente amadurecidos. Então, de forma geral, o funcionamento do organismo como um todo é deficitário. Quanto mais prematuro o nenê, ou quanto menor ele for, menos os órgãos estão funcionando adequadamente. Então, esses nenês precisam de um suporte muito grande, principalmente dentro de um cuidado de intensivismo neonatal, dentro da terapia intensiva neonatal. Nos primeiros dias, o problema maior que esses recém-nascidos apresentam é a imaturidade do pulmão. Então, eles têm a dificuldade de manter uma respiração espontânea e, frequentemente, eles necessitam de um suporte ventilatório através de uso de aparelhos, através de técnicas especiais, para se sustentar e sobreviver. E óbvio que à medida que o tempo vai passando, outros problemas também vão surgindo. Vamos supor, uma vez resolvido o problema respiratório, e a gente, por exemplo, precisa iniciar a alimentação desses nenês por via enteral, através de alimentação, através do tubo gastrointestinal, a função do aparelho gastrointestinal também não é adequada. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de alimentar esses nenês. Por outro lado, como eles nascem muito antes do tempo, eles também têm as suas defesas diminuídas e, em função disso, eles acabam frequentemente adquirindo processos infecciosos e precisam o uso de antibiótico.
Então, assim por diante, tem uma série de problemas que vão surgindo nesses nenês prematuros e que precisam de um cuidado com muita atenção e muito de perto para ir resolvendo os problemas. Em média, qual é o tempo de permanência de uma criança com extremo baixo peso e intensivismo? Bom, assim, como a doutora Rita falou, o que a gente chama nenê de muito baixo peso é nenê abaixo de 1.500 gramas. De extremo baixo peso é nenê abaixo de 1.000 gramas. Frequentemente, esses nenês nascem com menos de 28 semanas de idade gestacional e o tempo médio de uma gestação é em torno de 40 semanas. Dificilmente esses nenês têm alta antes de chegar mais ou menos próximo do termo. Então, tu imaginas assim, um nenê que nasce de 26 semanas, ele vai ficar no mínimo de 10 a 12 semanas internado. Então, se tu botares que um mês tem em torno de 4 semanas, é no mínimo uns 3 meses internado. Esse processo é feito com o entendimento por parte da família e uma participação ativa dos familiares nesse processo. Sim, enquanto os nenês estão internados dentro da UTI, no nosso serviço a gente faz assim, e muitos serviços no Brasil também fazem da mesma forma, a visita familiar é livre. Os pais entram e a gente inclusive incentiva a que eles fiquem a maior parte do tempo dentro da UTI. E não só sentado ali do lado, mas inclusive participando até eventualmente de ajudando em alguma coisa em termos de cuidado. Não que a gente necessite deles para fazer o serviço, não é? Para isso a gente tem o corpo de enfermagem, mas é uma forma de a gente aumentar a interação da família com o nenê. E isso aí realmente melhora a evolução da criança. E o desfecho. Então, e o desfecho final. Uhum. Depois que essas crianças têm alta, que os prematuros têm alta, os cuidados se estendem ao ambulatório, não é, Rita? Exato. Na verdade, é como o Dr. Renato já comentou, esse envolvimento familiar é um preparo, de certa forma, para o cuidado em casa também após a alta. A gente sabe que sobreviver a uma UTI não significa sobreviver sem problemas, né? Quanto menor a idade gestacional, quanto mais imaturo nasce o bebê, maior o risco de problemas no acompanhamento após a alta. Que tipo de problemas? Problemas no desenvolvimento, problemas no crescimento, dificuldades alimentares, déficit para ganho de peso adequado, atraso do neurodesenvolvimento e problemas respiratórios são muito frequentes. Então há que se ter um cuidado global, antecipatório e preventivo. Antecipatório assim, como, né? Imunizações adequadas, de acordo com a idade certa da criança. A parte do neurodesenvolvimento, a gente trabalha muito com estimulação precoce, explorando o que de melhor a criança faz para encontrar um gap, um espaço de intervenção bom e sempre envolvendo a família. É um cuidado multiprofissional, o acompanhamento após a alta não é um acompanhamento que se faça por um único médico, por um único pediatra, precisa uma equipe envolvendo psicologia, fonoaudiologia, enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta e nos casos de vulnerabilidade social também a serviço social, assistente social, porque a prematuridade está muito relacionada a alguma vulnerabilidade social que possa ter ocasionado esse parto prematuro. Então é todo um contexto e reforço isso, quanto menor a idade gestacional, maior o risco de problemas futuros que precisam ser trabalhados e antecipados após a alta. Quanto tempo essas crianças que foram prematuras precisam ser seguidas com esse enfoque multidisciplinar? O ideal é que seja de 0 a 5 anos. É claro que a janela de maior oportunidade para intervenção, principalmente na questão do neurodesenvolvimento e da aquisição de habilidades neurocognitivas, são os primeiros 2 anos de vida. Mas se sabe que mais tarde podem aparecer os déficits cognitivos, dificuldades escolares,
transtorno bipolar do humor, déficit de atenção e hiperatividade está associado a nascimento prematuro, e isso não se consegue ver tão precocemente. Então, o acompanhamento mais alongado é importante. Agora, existe um certo receio por parte das famílias em relação a quando é que essa criança poderá ser integrada às suas atividades sociais, enfim, e de educação e familiares, de uma maneira plena, sem preocupações mais. Existe uma idade em que isso pode acontecer? Existe um certo estigma com relação ao prematuro. O que acontece com as famílias? Elas superprotegem demais o seu filho. Isso a gente observa no acompanhamento após a alta, que a gente também faz aqui para os nascidos aqui no Hospital de Clínicas. Então a gente reforça muito com eles, vamos promover a independência dessa criança nascida prematura, vamos deixar ela caminhar um pouco por si, né? Evitar o coleito de ficar dividindo o mesmo ambiente ao dormir, que é muito prevalente, reduzir a superproteção desde o momento da alta. Daí a importância do preparo para a alta, daí a importância da família estar envolvida no cuidado desde a UTI neonatal, que é para saber conhecer o seu filho e estimular e fazer todo o processo de integração de acordo com as suas habilidades e capacidades. E isso é individual e é muito variável com a idade gestacional. Por exemplo, um prematuro tardio, próximo do termo, 36 semanas, é muito tranquilo, muitas vezes ficou 1 semana, 2 na UTI, e não aquele tempo prolongado de um prematuro extremo. Então, são tipos diferentes de prematuros. Para encerrar esse nosso encontro, que eu acho que está sendo muito proveitoso, Renato, que avanços têm acontecido no intensivismo, no cuidado dessas crianças? Ao longo dos últimos anos, foi se desenvolvendo mais o conhecimento do funcionamento do organismo dos recém-nascidos prematuros. Em função disso, uma série de cuidados foram sendo aprimorados. Então, por exemplo, a própria cuidado ventilatório, foram surgindo novos aparelhos com mais recursos em que se consegue obter melhores resultados. Incubadoras, hoje nós temos incubadoras altamente diferenciadas, em que atendem muito mais às necessidades térmicas, de umidificação do recém-nascido prematuro. Com relação ao aspecto nutricional, hoje a gente conhece muito mais a necessidade do início da nutrição o quanto mais precoce possível, o uso do que se chama nutrição parenteral, em que a gente dá todos os elementos necessários para a nutrição do nenê através da veia. A gente já inicia isso na primeira hora de vida, coisa que anos atrás se demorava. Hoje se tem muito mais recursos diagnósticos, uso de ecografia à beira do leito, fazendo ecocardiografia, ecografia cerebral, o uso da ressonância magnética antes da alta nesses prematuros, para a gente poder detectar algumas alterações neurológicas que necessitem de estimulação precoce pós-alta. Então, tem uma série de avanços tecnológicos. Junto com esses avanços tecnológicos, houve também um grande desenvolvimento das pessoas, da habilidade das pessoas que trabalham com o recém-nascido prematuro. São pessoas muito melhor treinadas, que sabem muito mais das necessidades desses recém-nascidos e também da necessidade dos pais, né? O envolvimento dos pais no cuidado do recém-nascido, tanto dentro da UTI como depois da alta também, é fundamental. Hoje se sabe que não é assim, os pais delegarem para terceiros, no caso o médico, a enfermeira ou qualquer profissional da área de saúde, o cuidado e não se envolver, entendeu? Então, isso aí acabou fazendo muita diferença na evolução desses nenês. Anos atrás, por exemplo, a nenê com menos de 1000 gramas, poucos sobreviviam. E quando sobreviviam assim com muita sequela, com muitos problemas. Hoje nós temos uma mortalidade muito menor
E, lógico, alguns ficam com sequelas, mas muitos deles saem muito bem e se vão muito bem na vida, né, em função de todos esses avanços, tanto na área tecnológica como na área de recursos humanos. Eu acho que isso é fundamental. Muito bom. Eu gostaria de agradecer muito a atenção que todos deram a esse programa, reiterar que tanto a doutora Rita de Cássia dos Santos Silveiras como o doutor Renato Procianoi vão permanecer pelo período de uma semana para esclarecimento de dúvidas e ouvir os comentários que vocês, de uma certa maneira, têm contribuído conosco permanentemente. Eu sou o James Fleck e, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que deram a esse programa.